Mas eu queria comentar sobre... O Jota saiu. Acho que caiu. Caiu. Espera aí, então. Então, o irmão também é de descendência italiana? Nós temos algumas coisas lá, algumas raízes, entendeu? Mas, na verdade, é que minha irmã foi para lá em 1992 e acabou casando com um italiano lá. Então, eu moro lá já há tanto tempo, ficou fácil. Ficou fácil lá. Tá certo. Conexão. Conexão. Aí tá bom. Senhora, vamos fazer uma oração, né? Amém. Posso orar? Sim. Soberano Deus e Pai, nós, nesse momento, conectamos os nossos pensamentos no teu altar, na tua soberania. Queremos agradecer, meu Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, nos dado vida com abundância, nada tem nos faltado, Senhor. As tuas promessas, aquelas que estão na tua palavra, têm se cumprido na nossa vida, Pai. Nós somos gratos. É verdade, Senhor. E, acima de tudo, promovido através do teu Espírito, que é santo, meu Pai, uma união onde nós podemos expressar o verdadeiro amor, o amor que é falado na tua palavra, um amor sem interesse, um amor que nos traz alegria, Pai, de podermos contar uns com os outros, e eu sei que isso alegra também o teu Espírito. Perdoa os nossos pecados, Senhor, venha sobre nós o teu reino, feita a tua vontade, Pai, assim como ela é feita nos céus, pelos anjos, pelos querubins, pelos serafins, que assim seja feita aqui na terra, apesar de todas as dificuldades, Pai. Nós possamos nos submeter a Ti e saber que o Senhor é Deus da nossa vida. Te agradeço pela vida do João Silé, agradeço pela vida do pastor Oscar também, meu Pai, pelo Maurício, meu Pai, todas as pessoas que têm participado dessa reunião, meu Pai, e têm acrescentado e muito em nossas vidas, Pai. Onde estiverem, fazendo o que estiverem, Pai, que possa, através do Teu Espírito, tocá-los de uma forma especial, para que eles saibam, Pai, que eles não estão ligados, Senhor, no trono do Senhor, junto com um grupo de irmãos que os amam, Pai. Nós te agradecemos por tudo, entregamos aqui o que vamos fazer, o que vamos falar, e até pensar nas tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Ainda com a palavra, eu quero fazer um comentário. Opa! Eu gostei demais, Jota, da reunião passada, né? O assunto, um tema empolgante, né? Falamos sobre tantas coisas, né? Mas ainda tem muito para falar, né? É um tema sensacional, né? Então, eu vi, assim, apreciei muito a palavra do pastor Oscar. O pastor Oscar estava ungido com a sabedoria. Meu Deus do céu. Ele não é muito de falar, né? Mas, eu não sei, eu acho que sou eu que estou te atrapalhando aí, viu, pastor? Não, que isso. Te desafiou e tirou de ti, assim, coisas grandiosas. Pensamento, entendimento, sabe? Bem objetivo, claro, né? Para mim, foi bastante marcante. O pastor Maurício também, né? Foi uma reunião com um grupo pequeno, né? Restrito a 3 pessoas, mas algo marcante, né? Está registrado aí. E eu quero te agradecer, Josué, porque foi bem em cima da hora, né? Eu passei para ti a bola e você chutou lá no ângulo. Né? Muita. Então, eu quero agradecer. E hoje, como sou eu que estou aí como dirigente, aí, a pessoa para ajudar nesse sentido, peço a Deus que me ajude a estar à altura. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Amém. 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 Mas foi falado sobre muitas coisas, né? Sobre pensamento, é a nossa vida, né? É algo que vai
E nós estamos aqui no grupo também, nós vamos ter a oportunidade de ainda acrescentar mais ao que foi falado. Eu entendo o seguinte, né? Que o pensamento... Pega o teu notebook, Maria. Teu notebook. Teu notebook. Tá aí, ó, na última porta embaixo. Tá. Pensamentos são, assim, como o mundo externo nos afeta, né? E cada um de nós... Pode ir falando, que eu vou pegar o negócio que já vem. Né? Mas o mundo externo nos provoca de uma forma que produz os pensamentos, né? Produz aí as sinapses da nossa vida aí, e isso vem o raciocínio, e nós temos realmente de ficar vigilante com relação aos pensamentos, né? Porque penso, logo existo, não é isso, José? É isso mesmo. Então, nós temos aí os 5 sentidos, né? Sendo os olhos a janela da nossa alma. Então, através desse contato, né? Contato físico, no olhar, no tocar, nos sentidos, né? Isso influi poderosamente sobre aquilo que gira na nossa mente, no nosso ser, né? Eu acredito que foi falado bastante sobre pensamento positivo, não é isso, José? Você vai me ajudar. E ficou a parte de pensar sobre os pensamentos negativos, né? Sim. E sempre a gente percebe, assim, que essas as coisas negativas... Oscar. Eu vou tentar colocar o celular, Jota. Pode ir tocando aqui, eu vou ver se diminui aqui. As coisas negativas sempre parece que tentam predominar, né? Então, a gente, ouvindo o Cury, o nosso psicanalista aí, nosso psiquiatra brasileiro famoso, né? Um ícone aí na área, né? Ele fala sobre as janelas killers, né? Que são os traumas, são aquilo que nos afeta, às vezes quando nós menos estamos preparados, em que nós carregamos esses traumas. Está difícil, pastor Oscar? Está tremendo mesmo. Estava bom. Fica no celular. Ok. Mas aí ele falando, eu acho um estudo muito interessante, né? A lista, apesar sendo cristã, né? E eu acho difícil conciliar essas coisas, né? Mas eu acho que através do Cury ela tem sido ajudada muito, né? Então, sobre essas questões das janelas killers, são os traumas, as experiências negativas que nós adquirimos, como eu disse, às vezes quando nós menos estamos preparados, né? Em fases aí da adolescência, infantil, e depois é uma luta para a gente lidar com isso. Porque volta e meia nós estamos acionando esses gatilhos, né? Que nos faz pensar negativamente. E segundo ele, eu até acredito que nós não conseguimos eliminar, apagar, né? Então, nós temos que lidar com isso neutralizando, colocando um outro pensamento, um pensamento positivo, né? Parece que é algo muito técnico, mas é uma forma da gente lidar com isso, né? Mas eu acredito que a gente convertendo, né, a gente indo formando essa mente de Cristo, a forma de pensar, de olhar, a forma de olhar, de sentir, né,
isso, consequentemente, vai impactar a nossa forma de pensar, né? E, às vezes, sem nenhum conhecimento, mas só você se apegando à palavra, você começa a ser otimista. Porque o maior inimigo, que é a morte, né? Não tem coisa mais pessimista do que você pensar, saber que você tem um fim, que você vai morrer, né? Mas aí vem Jesus e fala, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Existe uma esperança maior que essa, né? Amém. É algo que te convida a profundas. É o meu que está com defeito. Que nos coloca a reflexões muito profundas. É interessante. O interessante é que muitos não valorizam o pensamento. Falam, não, é só um pensamento. O pensamento, como foi falado na reunião passada, ele é a base de construção de tantas coisas. Antes da gente fazer alguma coisa, a gente pensa, né? Pois por isso eu queria deixar aí para o Josué falar alguma coisa sobre essa questão dos pensamentos negativos. E vamos caminhando aí. Amém. É muito bom, né, a gente ter essa oportunidade. Eu agradeço a Deus, né, de ter vocês para compartilhar um assunto. Pouca gente sem problemas está justamente nos pensamentos. É onde as coisas começam a acontecer. Então, a parte negativa e a positiva, né? Então, o que acontece? As religiões, né, e principalmente o braço neopentecostal, eles começaram a negar a vida de sofrimento, a vida de dificuldade, né, as aflições do mundo, né, que é a experiência humana envolve o sofrimento. Então, a confissão positiva, como é chamado, ela é um ensinamento da igreja moderna, vamos chamar assim, né? Principalmente do ramo neopentecostal. Então, como neutralizar o pensamento negativo ou a situação de negatividade? Então, é um tema muito interessante, né, que você abordou, Gervásio, que é aquela janela killer, né? Que são os traumas, né? Que você tem que ter algumas técnicas, né? Para modificar essa situação, para deixar o passado no passado. Então, tem várias linguagens aí para poder anular. Nós, na reunião passada, numa palavra de sabedoria do Oscar, nós falamos sobre domar o pensamento. Você lembra disso, Oscar? Às vezes você falou aí uma inspiração e até esqueceu, né? Mas é como você domar o pensamento negativo. Foi falado sobre isso. Então, esse psicólogo aí, que também fugiu o nome dele, que eu acho que é o que o Gervásio está falando, né? Que ele usa essa expressão da janela killer, né? É criado por ele, né? Exato. Então, eu conheço essa linguagem aí, que eu já li alguma coisa sobre isso aí, mas eu quero fazer, assim, fugindo um pouco vamos dizer assim, do raciocínio da psiquiatria, né, ou da psicologia, e nós estamos fazendo aqui um bate-papo de leigo, né? Então, então, sem aprofundar muita coisa, toda essa ideia do pensamento positivo, pensamento negativo,
ou o nosso título, né, que é As Palavras Têm Poder. Então, tanto para fazer as construções positivas, como fazer as construções negativas. Então, o tema que a gente trabalhou foi As Palavras Têm Poder, que isso tem um pano de fundo da confissão positiva, que é o ramo da igreja evangélica neopentecostal, porque esse assunto não era tratado dessa maneira. O sofrimento fazia parte da experiência cristã, fazia parte do evangelho, da cruz de Cristo, e aí começaram linguagens positivistas, né? Que é essa também chamada confissão positiva, que várias igrejas, a gente pode até citar os líderes, né? Começam a negar a existência da doença, do sofrimento, a negar a existência da dificuldade financeira, da crise, né? Que abate o ser humano. Então, eu acho que esse tema ele é muito interessante. Por quê? Porque todo mundo está falando a mesma coisa, no sentido de negar aquilo que é passageiro, porque a vida humana é passageira. Então, tudo aquilo que a gente passa nessa vida é uma coisa programada por Deus e com a tua concordância. Eu penso dessa maneira. Quando nós embarcamos na viagem da vida, né, nós embarcamos com um contrato. Ou seja, você vai nascer no Brasil, vai falar português, vai ter seus pais de raça X ou Y, vai nascer num nível social, e aí você vai enfrentar algo que já foi programado para você. E aí você começa a ouvir palavras e sugestões para você começar a negar isso. Para você, outra palavra que a psicologia usa, para ressignificar. E até essa é uma linguagem da psiquiatria, né? De alguns ramos. Você põe um nome diferente numa coisa feia e ela fica bonita. E, num certo sentido, isso também é o princípio da confissão positiva. Ou seja, você pega um texto bíblico que fala do sofrimento de Cristo e que fala das vitórias espirituais sobre o corpo, né? Das dificuldades que você passa aqui na Terra, essa experiência humana, como que ela deve ser vivida, você nega tudo isso e começa a achar que a salvação ela tem que acontecer agora e você não pode passar nenhum sofrimento, e você não pode ficar doente, e você não pode ter crise financeira. Então, nós vivemos assim no momento de muita negação àquilo que é uma realidade que todas as gerações, todos tiveram essa experiência. E nós estamos falando, não é desse jeito, é de outro jeito. Mas, então, eu gosto muito de trabalhar a ideia de termos a mente de Cristo, né? Que Paulo trabalhou muito essa ideia, e foi outros textos que nós desenvolvemos na última reunião. Então, para falar sobre pensamento negativo, o que a gente pode dizer? Quando você se afasta de Deus, logicamente você se permite a ter pensamentos negativos. O próprio motor que te empurra a se afastar de Deus é um pensamento tremendamente negativo, porque toda separação de Deus implica em sofrimento anunciado, tragédia anunciada. Afastou de Deus, você já está com a tragédia anunciada. E aí a gente sabe, né, que na mente humana existe o trabalhar de Deus com as provações e o trabalhar do diabo, que são as tentações. E nós vamos produzindo a aceitação ou a negação. Então, nesse caminhar aí, nós podemos falar muita coisa sobre negatividade, né? Eu tenho que esperar que o meu neto seja uma pessoa muito melhor do que eu sou.
É isso que eu tenho que pensar. Mas eu posso pensar que ele pode pegar a parte que eu não sou bom ou a parte que eu sou ruim. Porque todos nós temos esses dois lados. Eu prefiro, né? Eu prefiro pensar, eu prefiro lutar pela minha família para que eles absorvam os meus melhores conteúdos e que sejam melhores do que eu em todos os sentidos. Graças a Deus que o meu filho tem um patamar de vida já que me ultrapassou. O patrimônio dele hoje é maior do que o meu. Então, eu fico muito feliz com isso. A minha filha também, o meu genro, já estão caminhando por uma estrada dessa, de me ultrapassar em bens materiais e bens espirituais, já estamos equivalentes. Então, observem que o pensamento negativo é quando você se afasta de Deus, né? Quando você começa a dizer eu me basto, eu sou suficiente, você já entrou na estrada do negativo. E quando você entra pelo caminho daquilo que a Bíblia fala que é errado, então você já está no negativo. Vou parando por aqui para a gente poder bater a bola, né? Tá certo. Antes de passar a palavra para o Oscar, o irmão falou sobre de ressignificar, né? O problema é que às vezes surge algum segmento e isso vai deturpando tudo, vai chegando a extremos que não tem fim, né? Mas a ressignificação, ela no termos assim, no entendimento original que foi proposto, até que não é má, entendeu? Porque é a mesma coisa, por exemplo, você vai fazer uma viagem, está tudo preparado, aí você vai pegar o ônibus, você perde o ônibus, perde o avião, entendeu? Ao invés de você negativar sobre isso, você pensa, bom, isso quem tem fé, né? Fala, não, Deus talvez Deus tem o melhor, Deus está me poupando disso. Então, isso é uma reinterpretação que aquilo que era para ser negativo se torna positivo. E muitas vezes acontece, né? Acontece de, pelo menos aquilo te conforta, ou às vezes acontece de ser realmente melhor. Você vai entender que existia um propósito de Deus. Essa ressignificação, eu acho que é a forma que você concebe, porque os pensamentos são o seguinte: você pensa, você sente e você reage, né? O pensamento em si, ele não tem tanto poder, mas o poder está naquilo que você fala, porque a partir do momento que você pensou, você sentiu, a reação é a palavra, né? A reação sempre vem a palavra. É muito difícil você pensar algo e conseguir, como o Oscar falou, que está na palavra de Deus, controlar a língua, né? Então, se você não consegue controlar a sua língua, e é algo difícil, porque é como o leme de um navio, né? Então, evite de pensar, porque necessariamente você vai acabar falando, e você vai acabar pecando, né? E aí vem Jesus e diz, né, quando ele fala sobre a cobiça, né, de você olhar para uma mulher, aquele que já olhou, ele já pecou. Porque eu acredito no seguinte, que a partir do momento que você olhou e cobiçou, dificilmente você vai ficar só no pensamento, entendeu? É aí que porque se ficasse só no pensamento, como seria, né, se a gente fosse julgado só pelos nossos pensamentos? Mas nós não somos julgados pelos nossos pensamentos, é pelas nossas atitudes, a nossa reação. E olhando para Jesus, a gente olha a diferença dele de qualquer outro mestre. Conforme o Josué falou, é inigualável, incomparável, né? Porque ele não era reativo. Ele recebia, batia no peito, né? Jogava no chão e dava a resposta. E muitas das vezes ele nem dava a resposta. Ele respondia com uma pergunta, como é o princípio judaico, entendeu?
Porque quando você pergunta, você devolve para a pessoa poder raciocinar sobre aquilo que ela... Porque é muito fácil você fazer uma pergunta e eu te respondo e você já tem uma... Não, se eu te devolver com uma outra pergunta, né, isso vai mexer com você, isso vai transformar você. Então, nesse entendimento, nesse conceito judaico, você não responde. É mais importante a pergunta do que a resposta. Entendeu? Porque para você elaborar uma pergunta bem feita mesmo, é muito difícil, né? Você tem que pensar em várias coisas. Às vezes você não pensou em determinado ponto, mas quando a pessoa te responde com uma pergunta, aí você vai ver que, né, você vai elaborar aquela pergunta melhor ou até você vai deixar de perguntar. Mas, resumindo, eu penso isso. A pessoa pensa, ela sente, né? Sobretudo, guardai o vosso coração. Porque o problema é ter um coração limpo. Né? E se você tem uma mente suja, um pensamento sujo, como é que você vai ter um coração limpo? É impossível. Né? E a partir do momento que isso transforma num sentimento, é algo que que faz com que você manifeste aquilo de alguma forma, vai ser manifestado. Você não consegue ficar trazendo aqui uma experiência, né? As coisas vão surgindo, eu vou pensando. Diz que a pior tortura que existe é a solitária. Por quê? Na solitária, você está consigo mesmo e você pode ser a sua pior companhia. Então, uma pessoa ela não resiste, ela enlouquece, sabe? De ficar, ela não consegue neutralizar o pensamento e viver só com o pensamento. É como se alguém sujasse as mãos, né? E, de repente, ela quer limpar, porque ela se livra daquilo. Agora, quando você não tem como fazer isso, a pior tortura, ela não é física. A pior tortura é a solitária, né? E se a pessoa enlouquece, né? Com os próprios pensamentos, com o próprio veneno. Então, é isso, é pensar, sentir e manifestar o seu sentimento através de palavra. A palavra também que muitos não dão valor, né? E Jesus veio ressignificar isso porque ele é o verbo, ele é a palavra. Ele é a palavra. Né? Ele ressignificou. Porque ele fala, palavra não, é só uma palavra, só uma brincadeira. Não é assim, é uma palavra. A palavra é a coisa mais poderosa que existe. Né? É uma oração, né? Sincera. São palavras manifestadas diante do Criador. É algo de poderoso. Talvez eu não consiga, nós temos dificuldade de orar como deve, conforme a Bíblia diz. Vocês não sabem orar, né? E por isso o Espírito, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós. Mas a gente não pode deixar de ligar essas três coisas. É pensar, sentir e falar. Contigo, Oscar. Penso, logo existo. Então, eu fico assim, imagina quando entra nesse naipe, nesse tipo de conversa, a gente, como eu falei semana passada, a mente voa, ela vai longe. E o interessante é que a própria palavra diz que a sua boca fala do que seu coração está cheio. E, quer dizer, você anda cheio de pensamentos produtivos ou não produtivos? Você vai expressar aquilo que mais está na frente do teu pensar. Eu creio que quando você começa a falar sobre o que você vai fazer amanhã, você começa a já movimentar no seu psíquico alguma coisa além do normal. Porque amanhã a gente vai para a palavra e diz que amanhã não nos interessa saber, que a gente não sabe se vive amanhã.
Porém, como o Gervásio acabou de falar, a gente não para de pensar. Não tem como parar de pensar. Não tem jeito. Mas a gente pode doutrinar o pensamento. A gente pode doutriná-lo. Tanto é que nós aprendemos a desviar do mal porque pensamos do lado correto e mantemos um padrão de pensamento nesse sentido. Eu não entendo bem da ciência humana para poder falar sobre o que é o nosso cérebro, como é que ele divide, como é que ele particiona essas coisas. Mas eu posso dizer, assim, pelo que eu li, é que na nossa mente nós temos como controlá-la, sim, como domar ela, sim. Porque se não fosse assim, você viria como os animais, tudo que vier vai dar certo. E não é assim que acontece conosco. Graças a Deus não é assim. Então, eu penso dessa maneira. Pensamento é uma área onde nós temos que até pensar para falar. Uhum. Porque a nossa expressão não é aquilo que você tinha pensado. Você pensou uma coisa e falou outra. Já reparou isso? Uhum. Tem momentos que você pensa de uma coisa e você fala outra coisa. A expressão da palavra não é o que você estava na tua mente de falar. Uhum. O que é isso? Quer dizer que está faltando domínio do nosso pensamento com relação à nossa expressão. Então, por isso que a gente teria que ler mais alguns livros, ou procurar mais alguém que pudesse clarear esse relacionamento entre o físico, a expressão prática e o nosso interior, o domínio interior do pensamento. Uhum. Como é que eu faço? Hoje eu vou falar com o Gervásio, nesse tom. Você está pensando? Vou falar com o Josué nesse tom. Uhum. Mas quando você vai falar, não é a mesma linha. Não sai o que você programou para falar. Uhum. E muitas vezes a gente está lendo a palavra de Deus, a própria palavra nos mostra o mesmo termo, a mesma frase, você veja em ângulos diferenciados, com pensamentos diferenciados em relação àquilo. Então, o que é mexer com pensamentos? Uhum. Como a gente pode pegar a nossa mente e levar ela para um padrão de ficar só naquele padrão produtivo? Se nós sabemos, como o José falou, o pensamento negativo está andando junto com a gente. Uhum. Onde você vai, você leva ele junto. Uhum. Agora, por que você expressa, então, o bem se você está carregando o mal junto? Uhum. Ou vice-versa. Né? Mas que domínio é esse? Como é que podemos encaixar isso para poder falar para outras pessoas? Pense e haja dessa maneira. Uhum. Se eu mesmo penso, às vezes a minha atitude não é aquilo que eu pensei. Estou agindo de maneira errônea. É perigoso isso. Eu gostaria, sinceramente, de conhecer alguém que pudesse falar muito mais sobre isso. E relacionando o físico do cérebro com o mecanismo que ele tem e trazendo a parte espiritual para poder coligar isso, sabe? Mas juntar. existe um vasto material sobre isso, né? Se você pegar o pessoal da neurolinguística, eles vão te explicar detalhe por detalhe, mas talvez não seja suficiente. Para pessoas espirituais, você entra num beco sem saída, se você quiser achar uma lógica, uma coisa linear, né? Então, existe muitos entendimentos. Essa é a grande dificuldade. Você entrar na neurolinguística, você entrar numa teia de aranha. Sabe você entrar numa teia de aranha? Uhum. Quanto mais você luta, você já viu um inseto numa teia de aranha? Mais se amarra. Ela fica só esperando lá. Né? São estratégias também do inimigo. Né? Você entra, você começa a lutar, e aí aquela teia vai te enroscando e tudo. Nós não temos tempo para isso, para entender isso, entendeu? O importante é a gente buscar o princípio das coisas, o princípio, né? E o princípio tem que ser bíblico. Né? Tudo que nós estamos falando
aqui, a gente tem que estar ligado na Bíblia. A gente está entendendo aqui o quê? Sobretudo, guardar o vosso coração, né? A mente de Cristo. Então, nós estamos nessa âncora, entendeu? Se você se tratar disso, por mais adrenalina, por mais que isso promova prazer, não faz sentido nenhum, você não vai chegar em lugar nenhum. Né? Então, nós não podemos deixar de ter esse link com os princípios da palavra de Deus. E eu sempre falo e sempre vou falar, perguntar nunca ofende a Deus, seja a pergunta que for, desde que ela seja sincera. Entendeu? Muitos não querem nem perguntar, né? Quer criar um dogma, né? É isso. Não, é porque ele acabou e aceita assim e tal. Mas nós somos seres racionais, nós somos seres inteligentes, e Deus, se Ele codifica a palavra, porque muitas coisas na palavra de Deus é codificada, não é para qualquer um pegar. Tem que ter espírito quebrantado, tem que ter humildade, tem que ter propósito, entendeu? O propósito não deve ser para você saber mais do que o outro e ficar esnobando. O propósito é para você servir melhor. Continua, José. Você está sem áudio. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar com vocês, porque, na verdade, tem assuntos que a gente não encontra com quem conversar. Então, eu agradeço a Deus, primeiro, porque a gente está buscando com humildade o professor Espírito Santo. Amém. Então, nós, graças a Deus, né? Nós já oramos pedindo para o Espírito Santo nos ajudar, nos ensinar, porque é muito fácil, né? Você pegar e ler o livro do psiquiatra, vamos falar o nome dele, né? Augusto Cury, ele tem um caminho para você, uma conversa de livros e mais livros, não sei quantos livros, acho que mais de 20 livros ele tem, falando sobre esse assunto aqui. Mas vai ler lá para você ver se você consegue entender alguma coisa. Às vezes a gente conversando aqui, a gente tem que ler, lógico, e vir aqui conversar numa linguagem de humildade. O Oscar acabou de bater numa tecla aí poderosíssima, que é o fato de você ter uma manifestação que você mesmo não controlava e nem pensou aquilo. Você pegou um rumo para falar um assunto e depois você teve revelação que você ficou surpreso, porque você não pensava fazer daquele jeito. Era mais ou menos aquilo. Mas aí veio um aperfeiçoamento daquele, uma inspiração, sabemos lá de quem, eu acredito que seja inspiração divina, quando você está buscando o bem. E aí, na manifestação da palavra, né, que é a expressão do pensamento, por vezes é a palavra que é a expressão mais forte. E aí, dentro dessa questão que o Oscar coloca, onde estão as pessoas que falam sobre isso? É a neurolinguística que o Gervásio falou. Quer dizer, você tem cursos de pós-graduação, normalmente é pós-graduação, né, são médicos que fazem extensão universitária, doutorado, né, nessa área de neurolinguísticas, né? Enfim, nós não queremos caminhar por esse lado, né? Nosso propósito é fazer uma linguagem aqui de leigo, que nem, por exemplo, o matemático, né? Que penso, logo existo, é o René Descartes, que é o francês, é o filósofo. Então, ele deu um chute aí que nós estamos repetindo ele aqui. Por quê? Porque ele chutou para um lado certo. Quando você pensa, você fica um ser autônomo. Eu diria que você se acha no universo. Exatamente. Então, você pensou, né? Você exerceu essa faculdade do pensamento. E tem uma outra forma de falar que eu também li a respeito, né?
que a manifestação mais palpável do espírito é o pensamento. E ele atua, o espírito atua na mente. Então, tem um estudo que fala da mente e o espírito do homem. O espírito do homem conversando com a mente dele, trabalhando na expressão do pensamento. Porque lembra que nós estamos andando na ideia do homem integral, corpo, alma e espírito? Nós fizemos esses raciocínios onde a alma ela administra, né? Ela é o centro, né? Da vontade, das decisões, das emoções. Então, ela pega o que o espírito fala e trabalha e, se possível, atende às necessidades espirituais que estão ligadas com Deus e, por outro lado, trabalha as necessidades do corpo, fazendo ali uma administração do que o corpo está pedindo, a fome, a sede, enfim, o que o Gervásio falou, as portas de entrada da informação, né? Seja os 5 órgãos do sentido, e aí você começa a trabalhar aqueles elementos para produzir novos pensamentos, ter novas ideias e enfim, trabalhar essa vida inteligente. O que eu acho extraordinário, foi falado na última reunião, que o que difere a gente dos outros animais é justamente quando nós temos o banco de memórias. É quando nós viajamos para o passado. Quando nós começamos a desenvolver impactos das nossas lembranças. E aí entra no que o Gervásio estava falando, das lembranças, né, e os pensamentos negativos, que normalmente tem o nome de traumas, né? Aquilo que você não quer lembrar, mas às vezes você sonha, né? De vez em quando aquela situação negativa você lembra. Então, a gente lida com essas manifestações e elas podem estar controladas pela oração. E aí nós estamos chamando a coisa para o nosso lado agora, que é o fundamento da nossa fé cristã. Quando você vai subordinando os pensamentos para o domínio de Cristo, né, do senhorio de Cristo, você vai começar a entrar no governo da sua mente e no governo dos pensamentos. É como se você saísse do carona e ocupasse o volante do carro. Aí você vai ter que manobrar o câmbio, né? Então, quanto tempo você vai dedicar para a oração? Quanto tempo você vai dedicar para a leitura da Bíblia? E você começa a fazer o cambiamento, né? De como você administra isso. Mas falando com o Oscar aqui, mais diretamente, sobre esse estudo, né? Mente e espírito. É bem interessante a gente até trabalhar isso depois numa outra ideia, e talvez até com leituras, né? Que a gente possa estar pesquisando e sugerindo. Sim. O Josué, ele falou algo, a gente vai falando, eu vou pontuando aqui para depois eu não esquecer. Mas o Josué falou algo muito interessante sobre relacionamento com filhos, né? E, normalmente, nós somos muito otimistas com relação a filhos, né? Você casa, você fala, poxa, né? É lindo e maravilhoso. Posso falar isso com bastante propriedade. Eu tenho 6 filhos, né? 4 homens e 2 mulheres. Então, quando é pequeno, você é o ídolo, você é, né, aquele que eles amam e tal, né? Aí chega na fase adolescente, eles já vão pensando diferente, né? E quando o pós-adolescente, eles já começam, tudo isso faz parte da vida, né? Ele já começa a te enfrentar. Enfrentar, às vezes, positivamente, porque você não quer alguém que fica sempre, você está criando homens, né?
formando homens. E daí eles começam a ver as suas falhas, só ver as suas falhas. Eles não conseguem. E daí vem a sua grande decepção. Você fala, poxa, né? E tem muitos que entram por esse caminho pessimista. Fala, pô, mas eu me sacrifiquei muito, você não sabe como é que foi minha vida, como é que eu venci na vida e tal, e chora isso para os filhos, entendeu? E não adianta, é pior ainda, porque a autoestima sua, né? Ele não quer isso. Aí quer dizer mesmo, fala, pô, né? Então, isso é uma coisa sincera, sabe? A única forma, eu acho que depois que eu conheci, que Jesus me chamou à presença dele, me deu sabedoria, é a questão da humildade e do pecado. Né? Você confessar os seus pecados aos seus filhos. E por mais que eles estejam sendo injustos com você, quando você abre o jogo, você fala, igual eu sempre falei para meus filhos, é o seguinte, olha, realmente eu sou tudo isso aí, mas eu devo ter alguma coisa de bom. O que eu tiver de bom, eu quero que vocês invistam nisso, multiplica, né, e seja muito melhor, porque você tem essa oportunidade. E o que eu não sou como pai ideal, aí você me perdoa e você ora por mim. Mas isso faz com que haja uma relação de um respeito tão grande que à medida que eles vão enfrentando, que eles vão ficando homens, casando, né, e tendo suas próprias dificuldades, isso vai redundar em valores a ti. Entendeu? Porque eles também vão ter que fazer isso com os filhos. Porque não adianta, né? Você agir de uma outra forma. Mas é uma coisa de humildade, porque a gente se sente mais do que devia. Porque você é o pai, você é que dá o alimento, você está cheio de problema e tal, e tem que te aturar e tem até que te admirar. Isso é impossível. Né? Então, quando você tem que dar humildade cristã de confessar os pecados, porque por mais, eu sempre falei, não existe um manual de ser pai, né? Igual eu já falei para meus filhos, vocês me ensinam a ser pai, e eu vou ensinar vocês a ser filho, porque eu aprendi a ser filho. Eu honro meu pai, e meu pai maior é Deus, mas eu tive também um pai, e eu honro ele. Então, isso eu posso ensinar para vocês. Agora, ensinar como ser pai, aí é com vocês. Vocês que vão me ensinar como ser pai, porque onde que eu vou aprender isso? Com quem que eu vou aprender? E cada pai tem os filhos que tem, não é isso? Então, eu acho que resolve assim, muitos problemas. Você pode ver, eu sempre estou lidando com isso, encontrando jovens, pessoas que têm a janela killer lá, né, que são janelas de morte, são pensamentos de morte mesmo, sabe? Não são pensamentos de vida. Mas você vai ver, faz parte de relacionamentos e principalmente com os pais. Que às vezes é até melhor nem ter do que você ter alguém que não prefigura aquilo que não responde às expectativas. Né? Que é um desafio, é o maior desafio do mundo, né? A gente ser pai. Outra vez também, eu estava numa reunião com uma psicóloga famosa na igreja presbiteriana, aí fizeram aquela auê e tal, né? Que ia ter uma reunião de casais com aquela mulher, e ela era, além de crente, ela era, mas crente era um acréscimo, porque ela era a psicóloga, entendeu? Era duas mulheres. E aí começou aquela coisa, né, e tal. Como é que você se relaciona, onde estão seus problemas e tal, né? Como é que você conversa com o seu marido? Né? Como é que você conversa com a sua esposa? Aí eu lembro muito bem disso. Aquilo foi me deixando numa indignação. Aí quando perguntou para mim, como é que você, quando você está com problema, como é que você conversa, como é que você resolve isso com a sua esposa? Cada um fala uma coisa. Aí eu falei, a gente reúne os três lá e conversa, né? Ela falou, mas como três? Ela esqueceu de Deus, ela esqueceu do cordão de 3 dobras, entendeu? Falei, a gente reúne os três lá, porque
mas minha esposa, nós somos muito diferentes. Né? A gente é muito diferente, principalmente no momento de problema, aí que você não se entende mesmo. Um fala uma coisa e interpreta de outra, né? Eu falei, mas a gente tem resolvido assim, a gente reúne os três, conversa, e de repente, a maioria das vezes, resolve esse problema. Aí ela falou, mas como três, né? Eu falei, ela e o Espírito Santo. Não precisa mais ninguém. Eu falei, porque se eu falo direto com ela, crio mais problemas, né? Você quer se entender, você quer desentender, é você conversar. Eu falei, então, a gente orando, em uma oração sincera de humildade, confessando seus pecados, pedindo a Deus para... Ele entra realmente e conserta. Certo? Você sai outro. Né? Não aquela coisa assim, de você também orar de uma forma que você está usando isso como... Né? Mas uma coisa sincera, confessando a Deus, você não consegue, muitas das vezes você não consegue confessar para ela diretamente, né? Mas quando você está junto, confessando a Deus, olha, Senhor, me perdoe, né, e tal, me ajude, você se humilha diante de Deus e Deus te honra. Então, eu acho que essas coisas são coisas simples, mas que a gente não ouve, não vê isso falar, né? Tudo é um ufanismo, uma coisa que tal, de psicologia, uma mistura de coisas que não resolve nada e apenas complica, né? Mas eu queria falar de uma experiência também da minha conversão. O meu sonho era ir para o Tibete, isso há 30 anos atrás. Eu queria ser monge. E eu sonhava com isso. Eu falava, não, Tibete é meu sonho. Vou para lá, vou... E eu estudava o budismo, né, e aquilo, né, atingir o nirvana, né, tal, a negação dos pensamentos, não ser, né, e tal. E aí até que aconteceu aquela revolução no Tibete, não sei se os irmãos lembram, mas isso aí ficou gravado na minha mente. Né? Os monges, uns esfaqueando os outros, se jogando. Foi a maior frustração da minha vida, né? E a mais abençoada. Né? Eu falei, caramba, mas então é tudo uma mentira. Reagiram, eu acho que tudo aquilo que tinha acumulado durante muito tempo, reagiram. Os caras se jogaram, se mataram. A gente pode pesquisar isso aí, eu acho que tem uns 30 anos isso. Ingressaram na política, né, através do líder lá, e foi uma catástrofe. Mas para mim foi uma libertação. Eu falei, para mim não serve, não quero mais te ver. Né? E continuei perdido, muito mais ainda, porque foi aqui, eu acho que Jesus me encontrou. Né? Porque foi uma frustração, eu falei, caramba, que mentira aqui. Mas é isso. E uma coisa, Oscar, eu estava vendo assim, porque a ciência ela avança, ela tem muita coisa porque tem muitos pensadores, né? Gente que pensa, né? Sincero, né? E eu estava vendo, aprendi, inclusive, foi com o Rabino, né? E ele pegou parte disso, né? Ele diz da nossa esquizofrenia, né? Que a gente vê, nos extremos, a gente vê um esquizofrênico, né? Que ele tem a mente toda esfacelada. Mas não significa que a nossa mente, que nós somos íntegros, que nós somos, que vive tudo em harmonia. Então, aí, ele fala dos últimos avanços da psicanálise, da psiquiatria, né? E ele fala o seguinte, uma das coisas que eu combatia com relação ao ego, né? Que o ego é um sistema de defesa da nossa essência. Então, você reage para proteger aquilo que você é. Porque dentro de você é uma criança que clama, sabe, pelo pai, por uma proteção. E isso pode ser o homem mais bruto que existe, entendeu? Mas ele usa de estratégias psicológicas para se proteger, sabe? E muitas das vezes a gente pode observar isso, né? Que a gente é isso, a gente tem um monte de facetas. Né? Para cada pessoa, cada ambiente, você apresenta em alguma coisa te muda o ambiente. Né?
e que a gente, através da fé, nós vamos conseguindo ter uma unidade dentro de nós mesmos. E quando a gente consegue ter essa unidade, que eu acho que pode ser entendido como maturidade, a gente consegue também ter unidade com os outros. Mas se a gente não tiver isso dentro da gente não vai conseguir. Você entende essa questão dessa esquizofrenia? É um negócio muito profundo, um negócio muito interessante. Né? Que a gente deve... É o único lugar, isso também eu acho muito tremendo, o único lugar que a gente consegue, talvez, ser 100% do que você mesmo é dentro da sua casa, ou dentro do seu quarto, que é o lugar mais íntimo, onde você é. Não adianta você querer... não adianta você querer não ser aquilo que você é, que você não vai funcionar. Né? Então, a gente vai se despindo, sem medo, né? Porque o verdadeiro amor espanta o medo, e vai mostrando que você... E é o lugar mais agradável que você se sente, porque você pode se sentir quem você realmente é. Sabe? O mundo, assim, eles não aceitam. A gente, como nós a gente tem que usar uma máscara, entendeu? Para você ser aceito. E volta e meia a gente está caindo nessa cilada. Né? Eu acredito que, com o tempo, conforme a gente vai ficando mais maduro, a gente vai conseguindo liberar um pouco disso, né? Mas eu acho que não, viu? Interessantíssimo. Você vai falar, Oscar? Não, pode falar. Não, esse negócio que o Gervásio acabou de falar, né, da máscara, você tem que desempenhar papéis na vida. Então, quando você... E por isso que eu, quando me aposentei, eu fiz questão de largar as coisas que eu fazia. Porque uma coisa é para ganhar dinheiro, não é? Aí eu tenho que agir de um outro jeito. Sim. Outra coisa é para eu curtir, comemorar, celebrar conquista. Tem que ser de outro jeito. Então, hoje eu estava falando com um amigo, e amanhã nós vamos estar numa live, a mulher dele, ele, eu e a minha, e mais outro casal, né? Nós vamos estar batendo um papo, marcamos para 3h da tarde. Legal. Mas é assim, porque nós chegamos na hora. Ele é 10 anos mais velho que eu, a mulher também, o casal mais velho, os dois são mais velhos que eu. Mas são crentes. Um é um casal de pastores e o outro é também gente esclarecida, professores aqui da Unicamp, são pessoas esclarecidas. E nós vamos conversar coisas do dia a dia. Mas eu, para adiantar a conversa, eu falei, né, desse assunto de papel. Quando eu completei 60 anos, um amigo meu me deu um relógio. Eu estava contando isso para ele. Um relógio chique, o cara comprou na Europa, um relógio bacana. Mas eu já tinha no meu coração de não usar mais relógio. Por quê? Aposentado vai usar relógio? Que negócio que é esse? Um relógio de pulso? Não usa mais. Eu não quero usar e não uso. Mas, em consideração ao amigo, eu falei, poxa, eu preciso ver se eu retomo isso aí, porque vai que o cara me vê, cadê o relógio? Aí eu falei, vou tentar, né? Vou tentar usar. Aí eu usei 3 dias, não aguentei usar. Falei, não vou usar, não. Entendeu? Por quê? Porque eu já estou fazendo outro papel. Eu não estou mais naquele outro papel que eu vivia. Então, essa máscara, eu não quero mais pôr. Entendeu? Então, por exemplo, eu gosto muito de vocês, pessoas como vocês, que fazem o esforço para ser o mais realista possível. Eu vejo isso no Gervásio, eu vejo isso em você, Oscar, e no Maurício também. Por quê? E para gostar disso que a gente faz, é querer se expor. Essa é a grande dificuldade. Que a gente tem que querer isso também. A primeira então, coisa que eu vejo é o seguinte... A gente quer expor para ver se o outro amigo ajuda a gente. É desta forma.
Na verdade, né, Jota, nós vivemos a cada instante querendo aprender algo que nós parece que não sabíamos, né? Ou talvez esteja dentro da gente embutido que a prateleira está cheia e está atrás da outra mercadoria. A gente não enxerga, precisa que alguém venha e tira a primeira página, né? Você poder olhar a segunda página, que é a tua página, né? Então, quando você começa a mexer com esse critério que a gente fala de pensamento, de pensar, mexe muito com a estrutura do psiquismo, mas vai muito longe. Eu acho que é muito profundo. Aí você começa a falar e relacionar as coisas, como está falando aí, eu fiquei aqui pensando, enquanto a gente está falando, né, ter a mente de Cristo. Meu irmão, você não parou para pensar o que é ter a mente de Cristo? Você quer deixar eu ler um versículo aqui? Só para te ajudar, esse tema seu, deixa eu ler aqui, então, em Filipenses capítulo 2. Sim. Olha lá, deixa só para você continuar, só para te ajudar no que você está falando. Filipenses 2:5, que eu estou com a passagem aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, e você, Oscar, você, Gervásio, achado agora na experiência humana, na forma de homem, Josué, na forma de homem, porque eu estou aqui com um corpo de homem, né? Sim. Mas eu sou espírito. Também. Então eu estou na forma de homem. Olha aqui. Jesus, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Olha a palavra. Sendo obediente até a morte de cruz. Então, quando Paulo coloca isso aos filipenses, ele fala para nós termos essa coragem de tudo que nós fizermos, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, se eu conseguir aproveitar o que o Gervásio sabe, eu vivi 2 vezes. Se eu aproveitar o que o Oscar sabe, eu vivi 3 vezes numa vida só. Olha que delícia. À medida que eu vou aprendendo com o meu irmão, eu vou vivendo a experiência dele na minha existência. Era isso. Paulo ajuda a gente a ter a mente de Cristo, como você falou, porque qual foi a mente de Cristo? Obedecer o contrato dele. Ele ganhou o corpo através da Maria. Qual o contrato dele com esse corpo? Era enfrentar a cruz. O contrato dele foi esse. Embora que ele teve pensamentos. E aí eu quero desafiar o Gervásio. O pensamento foi negativo ou positivo? Quando ele, na oração, falou, Pai, tem jeito de evitar a cruz? Desafio. Mas, Oscar, foi só para te ajudar, mas deixa para o Gervásio, que o Gervásio é o cara que estudou para ser monge, ele sabe isso aí. Deixa para ele. Mas, Oscar, vamos lá. Essa humildade aí, essa mente de Cristo aí, Oscar, é que você estava falando e eu peguei o texto, né? Mas eu digo assim, né? Quando fala ter a mente de Cristo, nós estamos falando sobre pensamentos, né? A mente de Cristo, ela eu falo para você, é vasto o campo, né? A mente de Cristo é uma coisa sublime, superior, é extraordinária. O conhecimento dele é fantástico e nós não usamos tudo isso. Mas quando fala assim, a mente de Cristo, eu queria saber o seguinte: como Cristo pensava, né? Como Cristo agia
porque pensava, né? Ele pensava e agia. Como ter essa mente de Cristo? Como elaborar dentro da gente uma... Como é que eu poderia falar para colocar o que eu quero dizer, rapaz? Ô, Oscar, mas a chave não está na obediência? Essa é a segunda parte. Essa é a segunda parte, né? Porque aqui já está falando da parte em que ele pensou, né? Ele pensou, ele está trabalhando... Como é que eu podia dizer para você assim? Cara... Ele está trabalhando o aspecto, antes de ele entrar na obediência, de pensar uma forma que ele tinha que agir. A obediência é ação. Concorda? Sim. A obediência é ação. O pensamento de Cristo me leva a criar em mim a obediência também. Porque ele pensava e agia daquela forma que culminava na obediência 100%. Agora, o que Cristo pensava? Como era o pensamento dele? Posso arriscar uma palavra? Ele pensava em fazer a vontade do Pai. Isso. Mas deixa eu só responder a pergunta do Jota aí, né? Eu não sei se foi uma pergunta, mas deixa eu colocar uma posição. Não, é uma pergunta assim, Gervásio, porque você falou assim, vamos trabalhar o negativo. Eu achei legal, eu acho uma proposta boa e a gente não trabalhou mesmo na live anterior. Agora, quando Cristo orou lá, passa de mim este cálice, será que era um pensamento negativo isso? Isso que eu quero ressaltar, né? Então, nós conhecemos um homem, não é pelas suas ações, tá? Mas pelas suas reações. Sabe que o íntimo, né? A essência, a nossa essência, né? Como eu estava falando, o nosso ego que quer proteger, sendo que essa criança é algo espiritual, e que Jesus disse que é para a gente ser igual a uma criança. Uma criança é totalmente desprotegida. Nós criamos uma casca, sabe? Uma casca em cima dessa semente, e a gente quer proteger ela de toda forma, entendeu? Mas se ela é uma semente espiritual, não precisa. Você tem que ser convidado, ser desafiado a viver como uma criança, transparente, entendeu? Você não precisa dessa casca sua, desse ego que te envolve, que você usa para se defender, sabe? Porque enquanto você estiver se defendendo, você não precisa. Você já tem uma defesa, né? Deixa eu aceitar, admitir. Então, Jota, posto isso, eu entendo o seguinte, que o ouro, que nós somos, por exemplo, nós estamos aqui em circunstâncias controladas, agradáveis, a gente está com saúde, com uma série de circunstâncias que permite a gente agir da forma que nós estamos agindo. Mas nós vamos saber quem realmente somos nas dificuldades, entendeu? E aí entra a questão que o Jota falou da importância do sofrimento. A linguagem de Deus para conosco é a linguagem de cruz, é a linguagem de sofrimento. E o sofrimento é a linguagem que é entendida por todo ser humano, seja criança, seja jovem, todos sabem exatamente o que é o sofrimento. Então, não existe uma linguagem mais perfeita do que a linguagem da cruz. É uma loucura, né? Mas é a linguagem perfeita. Então, é o seguinte, às vezes a gente teoriza muito, fala muitas coisas, mas às vezes a gente quer se preparar para um momento de dificuldade. Tá? E Cristo estava num momento de dificuldade. E aí eu digo que o homem, é conhecido não pelas suas ações, mas pelas suas reações. Então, qual que foi a reação de Cristo? Ele falou, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Por quê? Porque se ele não assumisse os pecados do mundo inteiro, ele não poderia morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então, se ele não assumisse verdadeiramente os pecados, ele não poderia morrer. Então, e o pecado é o que nos separa de Deus.
Então, ali naquele ato de ele falar passe de mim esse cara, é mostrando o valor da ligação entre pai e filho, entendeu? Ele passou por isso. Nós não precisamos passar. A gente sabe, já sabe que o pecado nos separa, né? Mas que a gente estando vivendo o Espírito, você está unido. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas é isso. É a grande lição. Porque muitos falam assim, não, Jesus teve medo, porque ele era a parte humana, ele teve medo. Porque as pessoas não vão mais, não vão no mais profundo, entendeu? Não cava mais profundo para saber. Outros falam, não, ele chorou, porque ele tinha sentimento, né? Então, eu já falei aqui algumas interpretações que eu tenho disso, entendeu? Porque... Então, tem muitas interpretações que nos levam a consolar a gente continuar sendo o que nós somos, entendeu? E não valorizar o que aconteceu na nossa vida, né? Que o Espírito veio e habitou dentro de nós somos filhos. E se nós perdermos essa condição de filho, perdemos essa sensação de comunhão com o Pai, é a coisa mais terrível que tem. Não adianta você ter nada, não adianta você ter tudo, mas se você perder isso, você perdeu tudo. Se Cristo sentiu isso e falou, por que nós não vamos? Só que se isso aí você deixa de lado, você fala, não, ele falou isso que ele teve medo, eu também tenho, e você se sente respaldado por isso. Esse é o meu entendimento. Então, você acha que foi um pensamento negativo ele ter, sabendo que o contrato dele com Deus, eu venho ao mundo, vou ao mundo para a cruz, para salvar. Aí ele pensou, falou, mas peraí, o Pai não tem uma saída para mim? É um pensamento negativo isso aí? A pergunta é essa. É o seguinte, que como ele estava nos representando, entendeu? Para nós é o pensamento mais positivo que existe. É a mensagem que ele dá. Ele falou, olha, nunca queira pecar, porque o pecado te afasta de Deus. Esse é o pensamento mais positivo que ele teve. Né? Agora, se você me falar o que ele tem que ser, aí tem outras vertentes aí que eu não aceito, eu não entendo, não consigo. Eu acho que é o pensamento mais positivo, da gente valorizar aquilo, a graça de Deus, aquilo que aconteceu, o preço que ele pagou. Né? De separar por alguns segundos, sei lá, do Pai, naquele momento, né? Antes de ser glorificado. Então, esse é o meu entendimento, assim. Eu sei que a matéria é difícil, mas como a gente está discutindo o pensamento negativo hoje, né? Aí a gente olha para Jesus, que é o nosso modelo. Agora, Jesus chegou... Sim. Só queria concluir para mim não esquecer. O problema que eu já disse, que eu acho que a gente até agora não tocou no ponto principal, sabe, do pensamento negativo, é o seguinte: você pensa, você sente e você fala. Tá? Esse eu acho que é a chave, é o ponto principal. E daí você age, né? Reage, sei lá o que acontece. Mas o principal não é essa reação no mundo material, entendeu? O principal é o seguinte, porque Deus não deu ao diabo o poder de conhecer o seu pensamento, de quão precioso que isso é. Tá? Mas à medida que você fala, você entrega o ouro para o bandido. Entendeu? À medida que você amaldiçoa, você é amaldiçoado. O diabo é o maior psicólogo que existe. Ele te conhece como? Quando você você senta numa mesa do psicólogo, ele nunca te viu. Como é que ele vai saber quem é você? Através dos seus pensamentos, através do que você fala. Entendeu? Aí ele traça um perfil, traça um desenho. Ele fala, é isso. E muitas das vezes ele acerta. Agora imagina no inimigo. Ele fala, eu já sei onde tocar, qual a tecla que eu vou tocar. E aí ele começa a te manipular, entendeu? Pelas palavras que saem da sua boca. Né? Isso está no Salmo, acho que em 3 versículos, eu preciso lembrar onde está.
Mas é uma coisa importantíssima. Pela palavra que sai da sua boca, você, quando eu disse da teia de aranha, é mais ou menos aquilo, entendeu? É que você você se entrega. Se a gente conseguisse ficar calado, controlar a nossa palavra, mas quando você abre a boca, ele sabe. Ele sabe quando você está falando com orgulho, ele vai além, não é só a palavra, ele sente, ele fala, ó, tá vendo? Ele está precisando, ele está carente, deixa eu suprir as carências dele. Ele é um psicólogo, você entrega o ouro para o bandido, e aí ele vai agir, te domina. Né? O Maurício falou algo aqui muito importante, né? Glória a Deus pela vida do irmão Maurício. Amo ele. A palavra que sai da boca dele, com toda a humildade, é um homem de Deus, um homem que tem experiência, um homem sofrido, vivido. Ele não tem medo de confessar pecados em público, porque os pecados que ele confessa, às vezes, glorificam a Deus. Ele falou, era isso, eu pensei que eu não ia conseguir, e eu consegui vencer. Né? E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, confrontado pelo Josué perguntou, como é que você consegue controlar? Aí ele falou, irmão, não sei, de repente eu estou numa situação, eu até acho que não vou controlar, mas vem uma coisa assim, eu já percebo. Quem que é? Quem que está esperando a minha resposta? E aí eu já refuto e já fico na linha. Pô, isso é grandioso no momento de, né? Você ter isso é o Espírito Santo protegendo, né? Ele te dá uma luz, pá, não vai. E é só aquilo, se você, não, eu vou, ou nem pensar direito, você cai. Né? E ele falou isso de uma forma assim que ele ficou muito. Eu falei, poxa, ele falou, olha, às vezes de repente, não, eu faço um discernimento de o que está acontecendo, né? Não tem tempo para pensar para isso, né, irmão? Não dá nem tempo de... É na lua, pá. Só para encerrar, eu queria colocar um pensamento que eu acho que está muito coerente com os versículos que o Josué leu aí, de Filipenses, né? Um pensamento que eu tive, pensando sobre essa reunião de nós hoje, eu escrevi assim, ó, pelo menos eu sintetizei assim, o que eu entendo disso, né? Que o mérito de pensar positivamente, ou pensar com a mente de Cristo, né? Pensar de acordo com a palavra, né? O mérito de pensar positivamente é nos levar a entender princípios, nos levando a uma unidade na diversidade. E eu creio ser essa a estratégia de Deus para a formação de uma família espiritual, uma família que vive em espírito e em verdade. Sabe? Tudo isso que nós estamos falando aqui tem que levar a princípios, fortalecer os nossos princípios de fé. Né? E isso faz com que a gente se une mais ainda. Porque, como o Josué falou, a gente tem poucas opções de ouvir, de falar, o que nós temos falado aqui. E eu tenho dito aqui que não há necessidade de que ninguém vos ensine, mas o meu Espírito vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas, né? Então, eu vejo que todos nós temos memória viva para a palavra de Deus, né? É o Espírito Santo, eu acho que agindo no meio de nós e nos ensinando a cada um de nós. E nós somos simplesmente responsáveis por manter esse ambiente, um ambiente de humildade. Né? Porque sem humildade, você pode falar coisa bonita e tudo, mas não vai resolver, você não vai chegar a lugar nenhum. Amém? Amém. Por hoje chega, né? Chega. Não, Oscar. O Oscar precisa fazer as considerações aí, Oscar. E parece que nós temos a oitiva aí, tem gente ouvindo aí, o pastor Edson Rodrigues, e eu acho que ele vai falar com a gente, não é possível, né? Chegar tão perto assim e não falar, não está certo. Mas vamos. Fala aí, Oscar, aperta o Edson aí para nós. O Edson Rodrigues. Ele está ouvindo lá, deixa eu falar, ó. Só não quer aparecer. Diga, Edson. Tem que saudar com a paz do Senhor, pelo menos, né? A única pessoa que eu estou ouvindo aqui é o Josué.
Não ouvi nada do que o nosso irmão Gervásio falou. O microfone dele dá um chiado, umas coisas terríveis, né? E agora o telefone também do Oscar parece que está do mesmo jeito. Só o seu está nítido. Então, o que você fala, eu entendo. Agora que ele falou, não entendi nada, nem seu assunto. Estou tentando ver o que é. Agora, não só ouvir esses primeiros 5 minutos. Edson, então, você está ouvindo o Oscar, Edson? Deixa ele falar. Fala, Oscar, para ele ver se ele está te ouvindo, Oscar, que o irmão pastor Edson. Deixa eu falar uma coisa. Aproveitando, Edson, você um gancho teu aí, fiquei muito feliz de ver a matéria da África muito bem montada, muito bem trabalhada, com um pessoal adorável. Tamo junto aí, viu? Tá bom. Que pena que você não ouviu o Gervásio, viu? Ele deu uma aula para nós agora, acabou de dar aula para nós aqui sobre esse negócio do diabo não saber o nosso pensamento, Edson. Então já entra falando sobre isso aí. O diabo não sabe o nosso pensamento. Porque ele isso, já vai falando isso aí. Ele não é onisciente. Deus, deixa eu só fazer uma ponderação, então, se for isso aí. Deus ensinou para o diabo tudo, menos o pulo do gato. Qual que é o pulo do gato? Onipresente, onisciente e onipotente. Ele só é potente, ele só é ciente e ele só é presente. Ele só está num lugar só e Deus está em tudo. E Deus sabe, antes de nós falarmos, qualquer palavra chega na nossa boca, ele já sabe. E ele é onipoderoso, onipotente. E ele tem poder para transformar tudo neste mundo. O Satanás não tem. Mas quando se abre a boca e fala, aí ele usa as suas palavras. Então, ele é só ciente. Muito bom. Show de bola, hein? Já chegou marcando o gol. Muito bem. Vamos continuar essa matéria? Vê se chega mais cedo, meu irmão, na próxima. Vou repetir aqui o Gervásio. O Gervásio está dizendo para você chegar mais cedo aí para participar, porque agora já está fechando as portas. Chegou na hora para mim, agora ele faz a oração final. Olha lá, o Gervásio... Eu estava programando entrar, mas eu estava aqui com as 2 filhas e 3 netas, numa bagunça aqui que eu não conseguia. Ela foi embora agora, uma filha com 2 netas, só ficou uma filha com uma neta. Então, aí agora eu consegui vir aqui, certo? Porque você tem que dar janta, você tem que acudir, briga entre uma e outra, discute. Então, a gente não tem... Não, eu sei. Nós falamos sobre isso também, os papéis que a gente desenvolve na vida, e aí o bicho pega mesmo. Mas, viu, então o Gervásio está pedindo para você fazer um fechamento aí dessa história dos pensamentos, o poder dos pensamentos, fazer oração final, porque ele quer encerrar. Mas eu queria só colocar mais uma coisa que eu acho importante a gente perceber aqui, pensar sobre. Posso? Pastor, mais 1 minuto aí. 3 minutos. Segura aí, Edson, segura aí. Essa questão dos pensamentos negativos, eu lembro aí na década, qual foi a década? 60, 70, né? Onde falavam o seguinte, que a família Kennedy era uma família amaldiçoada, né? Isso no entendimento dos cristãos, tá? E cada geração morria um presidente e tal, né? Isso foi. E aí, a ciência se enganjou para entender isso aí, entendeu? E eles entenderam o seguinte, que, pelo menos na época, né? Que o pensamento negativo e coletivo, isso também está na Bíblia, né? Aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Isso tanto positivamente como negativamente. Então, as pessoas, uma massa de gente pensando, bom, qual que vai morrer? Qual que vai morrer? E acontecia, sabe? De vários pessoas da família Kennedy tinham uma marca de morte, né? Então, aí despertou para esse negócio, não, é o pensamento negativo. Então, tem que pensar positivamente. Realmente, há um poder nisso, né?
eu acredito, eu acho que não é só o poder de pensar. Eu acho que pensar é uma coisa, mas o falar, você está comentando, noticiar. Graças a Deus, no Brasil, hoje nós temos um grupo de pessoas pensando positivamente, acreditando, e orando, e falando, e repreendendo. Eu acho que isso é uma coisa importante que nós estamos vivendo, né? Esses pensamentos negativos. Não, porque o Brasil sempre foi assim, desde lá da colonização, desde a... Sabe, você perpetua uma coisa que é você que está, né? Então é isso que eu queria falar. Uma coisa para a gente pensar. Deu para ouvir alguma coisa aí, pastor Edson? Não deu para ver. O que ele fala não deu para ver. Mas não quero ouvir. Você mencionou antes, eu gostaria assim de frisar 1 Reis 8:56, se não me falha a memória, que diz o seguinte: todas as boas palavras jogadas nos ares, mais ou menos isso, né? Nos ares, não se perdeu nenhuma. Deus pegou todas as palavras de Moisés, que foi a oração. Tudo que ele falou, Deus pegou. Agora, quando você fala uma palavra mal falada ou maldita, quem é que pega? Deus? É só interrogação. Então, eu acho que você falou qualquer coisa, os pensamentos negativos, então eu lembrei desse versículo, que é de 1 Reis 8:56. Sabedoria aí. Todas as boas palavras jogadas no ar. Então, quando você fala alguma palavra maldita, que não é abençoada, Deus não pega. Ele só pega as boas. As ruins, quem pega é Satanás, seus demônios, e transforma e deita e rola com as pessoas. Amém. Isso mesmo. Amém. Você me perdoa, eu estou na casa de parente aqui, preciso sair do ar. Ok, Oscar, estamos terminando. Só orar. Só oração agora. Vamos. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, porque é um privilégio muito grande, Senhor Deus, estar falando das tuas coisas, estudando a tua palavra, trabalhando sobre o teu reino aqui na face da terra. E nós clamamos a ti, Pai, que esteja nos dando sabedoria dos altos céus, inteligência dos altos céus, capacitação dos altos céus, para poder discernir o certo do errado e do duvidoso. Pai, são tantas coisas, Senhor Deus, que nós vemos que acontecem neste mundo, com a humanidade, que nós dependemos do Senhor, do esclarecimento do Senhor, e tu diz na tua palavra, em Tiago 1:5, se nós precisássemos de sabedoria, deveríamos pedir a ti, que de bom grado tu iria nos dar. Então, nos dê sabedoria para poder interpretar também, Senhor Deus, a tua palavra, estudar a tua palavra, meditar nela dia e noite, e tirar substância, Senhor Deus, para o nosso dia a dia, para o nosso andar, nosso falar, nosso agir, os 5 da nossa vida. Pai, ser com o Gervásio, ser, Senhor Deus, com o Oscar, ser, ó Pai Celestial, está aqui nesta live, que o Senhor estenda a tua mão de graça e de poder sobre a vida de cada um deles, Amém. os familiares de cada um, o Senhor esteja dando saúde para cada um, seja saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional, porque nós carecemos, Senhor Deus, da tua ajuda, do teu socorro bem presente em meio a estas aflições, estas tribulações nas quais nós estamos passando. Obrigado, Senhor, por esta live, e te peço que o Senhor esteja, Pai, nos abençoando no decorrer desta noite. Dá-nos uma boa noite de repouso, tranquila, que nós possamos amanhecer, Pai, com vida e lembrar de buscar a tua presença e oração para ser grato a ti, porque devemos, ó Pai, orar com gratidão. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Oscar, desculpa aí. Também. Quinta-feira, estamos no ar.